Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para entregar a lição da classe Seguidores do Mestre Jesus, que é a classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos no Centro, Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo é o nosso slogan, né? E estamos aí enfrentando mais um apagão aí de internet, não sei se a gente pode chamar assim. Algumas pessoas estão enfrentando muita dificuldade com a internet esses dias. Todos nós, né? A gente já enfrenta normalmente, mas ultimamente tem sido pior. Talvez alguns não vão conseguir ver ao vivo, mas vai ficar lá no YouTube, no canal da igreja depois, então você pode acessar lá e assistir. Para nós é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E nós fazemos isso com temor, com realmente aquele sentimento de que é Deus, o autor da palavra, quem nos capacita a entender a palavra, por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. E com gratidão também. Precisamos ser gratos, porque Deus nos deu a sua palavra, Deus nos salvou por meio da sua palavra, e é um privilégio muito grande que nós temos. Poder abrir a sua palavra, poder estudar a sua palavra livremente aqui no nosso país, não é? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a Ele que nos abençoe no estudo da sua palavra. Ó Deus, graças te damos por este dia, porque a tua palavra nos diz que a cada dia renovam-se as tuas misericórdias sobre nós. Na verdade, sobre a humanidade inteira, ó Deus. Cada dia é mais um dia para que possamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Cada dia é mais um dia para que possamos pregar a respeito da tua salvação. Cada dia é mais um dia, Senhor, que aqueles que ainda não reconheceram seus pecados, que ainda não clamaram pelos méritos de Jesus na sua vida, têm para fazerem isso, ó Deus, e assim serem salvos por Jesus. Então nós agradecemos, porque temos esse privilégio de estudar a tua palavra e também de anunciá-la àqueles que ainda necessitam crer em Jesus. Que nós possamos fazer isso com alegria, com dedicação, com singeleza de coração, ó Deus, certos de que é o Senhor quem nos dá esse privilégio. É o Senhor quem nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do teu Espírito Santo por meio da obra consumada por Cristo na cruz. Nós te agradecemos, ó Senhor Jesus, pela tua morte na cruz, pelo sacrifício, pelo sangue derramado, sangue inocente, sangue de alguém que viveu uma vida pura, justa, sangue de alguém que agradou ao Pai completamente. Ó Deus, nós agradecemos pela tua obra consumada por Cristo na cruz. E pedimos, ó Deus, que no momento que abrimos a tua palavra, mais uma vez ela possa nos iluminar e que possamos assumir o compromisso, ó Deus, de obedecer a tua palavra, como é o teu desejo, como é a tua vontade, como é a tua determinação para nós, ó Deus. Pedimos isso gratos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo.
convido vocês a irem para lá. Nós estamos aqui com a nossa revista. Estamos ainda na lição 9, que fala de guardar o Evangelho, né? E temos aí o objetivo de compreender a responsabilidade dos cristãos em viver e pregar o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, identificar os perigos doutrinários e ser estimulado a defender a fé cristã. Nós já vimos, não é, que a fé cristã tem pilares. Nós vimos 3 desses pilares, né? Nós somos exortados a compreender esses pilares. O primeiro é uma mensagem cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro da mensagem do Evangelho. É o próprio Evangelho. A palavra Evangelion quer dizer boa nova, boa notícia. E qual é essa boa notícia? Que há salvação por meio de Cristo Jesus. Uma salvação providenciada por Deus, por meio de Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. É a própria essência do Evangelho, o próprio Cristo, não é? E é isso que nós devemos pregar às pessoas. Nós vimos também que essa salvação, ela é pela graça. É o favor de Deus. Deus se mostra, ele decide. Foi deliberado antes mesmo da fundação do mundo que ele salvaria o seu povo sem qualquer mérito da nossa parte. Vou insistir com esse ponto. Nunca diga, eu só quero de Deus o que eu mereço. Nunca diga isso. Porque se você estava esquecida, agora você sabe o que é que você merece de Deus, né? Você relembrou o que é que todos nós merecemos de Deus. Então nunca diga isso. Eu só quero de Deus o que eu mereço. Não quero nada mais do que eu mereço. Porque nós sabemos o que é que nós merecemos, né? Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós não podemos nos achegar a Deus. Não importa o que as religiões ao redor deste mundo estão dizendo ou instruindo os seus adeptos, os seus seguidores a fazer. A gente vê as coisas mais absurdas e as pessoas se submetem. Isso é que é o mais impressionante. As pessoas se submetem a isso. Tem uma religião aí, uma das maiores do mundo, que sim, há adeptos dessa religião que afirmam, que ensinam que se você cometer um ato suicida, né, e matar o maior número de pessoas possível, você vai ser recebido com honras no paraíso. Isso é ensinado. Vão dizer, mas isso é uma vertente radical dessa religião. Não importa, a religião ensina isso. E os seus adeptos que são da paz, ditos da paz, nunca condenam veementemente esses grupos. Pelo menos eu não vejo. Se um cristão não tomar muito cuidado com o que diz sobre isso, certamente ele vai sofrer ataques de todos os lados, sobretudo nessa grande mídia culpada e promotora de culpa que a gente testemunha todos os dias aqui. Então, se um cristão falar alguma coisa, se não tomar muito cuidado, não escolher as palavras com cuidado, vai apanhar de tudo quanto é lado. Vai ser acusado de intolerante.
Agora mesmo, né, alguns dias atrás, aconteceu isso. O homem simplesmente encheu o corpo de explosivos, foi lá, se explodiu, matou, levou um monte de gente com ele. E de novo, aos olhos de milhões de pessoas adeptos dessa religião, o que ele fez foi certo. E foi recebido com honras no paraíso. Mas não foi. Isso é um absurdo. Ninguém merece o céu. Ninguém nunca vai merecer o céu. É a graça de Deus. É o favor de Deus. E isso deliberado por Ele antes da fundação do mundo. Que salva. Então, o segundo pilar é esse. A mensagem da salvação é pela graça. O primeiro é a mensagem é cristocêntrica. Cristo está no centro da nossa mensagem. O segundo é a mensagem é salvação pela graça. E o terceiro, não menos importante, é a mensagem de vitória da cruz, ou pela cruz, como eu prefiro dizer, ou na cruz, que antes de Cristo era um símbolo de vergonha, um símbolo de humilhação, um símbolo de derrota, mas depois de Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo, longe de mim me gloriar em outra coisa que não seja na cruz de Cristo. Por isso nós cantamos aquele hino, falei na semana passada, vou falar de novo, né? Agora, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Paulo dizia isso. E quando a gente diz que nós vamos trocar a nossa cruz por uma coroa, nós não estamos falando de salvação por mérito. De novo, o que nós fazemos para Deus, nós fazemos em resposta ao seu amor por nós. Davi expressou isso muito bem naquela oração magnífica. No final da sua vida, quando ele vai dedicar a obra de construção do templo que seria feita pelo seu filho, ele orou, nós vimos isso. E ele diz claramente naquela oração, tudo vem de ti, falando com Deus, tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos. Eu acho linda essa expressão, maravilhosa. Nós recebemos de Deus e entregamos a Ele. Nós recebemos de Deus e entregamos a Ele. Nada de mérito de nossa parte. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Por isso Paulo diz, eu me glorio na cruz de Cristo, porque o mundo, por meio da cruz, está crucificado para mim. Está exposto, está pregado lá naquela cruz. E eu, igualmente, estou crucificado para o mundo. Então, esse símbolo de vergonha, esse símbolo de humilhação, hoje, para nós, os cristãos, é um símbolo de vitória. É verdade que no passado, pessoas que se diziam cristãs, mas não o eram, usaram este símbolo para perseguir as pessoas, para matar as pessoas. Sempre os historiadores que não são cristãos, os céticos em geral, eles sempre, sobretudo quando a gente fala o que eu disse há alguns minutos atrás, vai aparecer alguém sempre para dizer, mas e as cruzadas? E aí a resposta que o cristão deve dar é verdade. As cruzadas são uma página vergonhosa na história, porque pessoas que se diziam cristãs, mas que não conheciam a Cristo, usaram o cristianismo, usaram até boa fé de algumas pessoas incautas para perseguir, para matar. Mas você não encontra isso, essas determinações. Pode ler de Mateus
a Apocalipse. Estou falando de Novo Testamento, que é onde o cristianismo está estabelecido. O Velho Testamento ou o Antigo Testamento é outra história que a gente precisa colocar no contexto. E isso é muito importante a gente saber. Por isso a gente está aqui todo domingo ensinando, explicando, aprendendo com vocês. Mas pegue os escritos cristãos. Jesus não escreveu nada, né? Foram os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram, que relataram o que Jesus disse, o que Jesus fez. Pegue os escritos dos apóstolos e você não vai encontrar nenhuma determinação, você não vai encontrar nenhum versículo sequer eles dizendo, olha, a Bíblia numa mão, a espada na outra e saiam convertendo à força as pessoas. Pode procurar, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. E o nosso exemplo maior é o próprio Senhor Jesus, aquele que, sendo o Senhor do universo, submeteu-se a um governo despótico, a um governo autoritário, a um governo ilegítimo, porque queria fazer a vontade do Pai. Então você não vai achar. Mas se você ler o livro sagrado dessa religião que eu citei aqui, você vai encontrar vários textos lá. Nem é muito difícil de encontrar. Você vai encontrar vários textos lá que dizem exatamente isso. Convertam à força, convertam pela espada. Quem não se converter, matem. Está escrito claramente lá. Então, isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. A vitória pela cruz de Cristo é radicalmente diferente. A proposta pela cruz de Cristo é radicalmente diferente de qualquer outra religião, de qualquer outra proposta religiosa que está sendo apresentada no mundo, tanto no passado quanto hoje. Então esses são os 3 pilares da pregação do verdadeiro evangelho, da pregação autêntica. Mensagem cristocêntrica, mensagem de salvação pela graça, mensagem de vitória da cruz ou pela cruz, por meio da cruz de Cristo. Avançando então, agora nós vamos ver o caráter da escolta. Como é que nós devemos... Caráter aqui quer dizer aquilo que qualifica, aquilo que define, né? As televisões de antigamente, o controle remoto, ele tinha essa palavra inclusive, caracteres, né? Muita gente não prestava atenção, mas aí vinha, né? Você apertava lá o menu caracteres, aí vinha cor, nitidez, contraste, quer dizer, o caráter é aquilo que define a coisa. Então você pegava lá e colocava a TV do jeito que você queria, né? Configurava lá, né? A imagem e o som da maneira como você queria. Você definia, né? A maneira como você queria receber o sinal da televisão. Então, caráter aqui é nesse sentido, né? Como é que essa mensagem, como é que essa fé, como é que ela se qualifica? É nesse sentido que ele está dizendo aqui, né? E os seus seguidores. Porque os seus seguidores, eles devem refletir exatamente o que essa mensagem é. Paulo insiste nesse ponto. Ele já disse para Timóteo lá atrás, nós já vimos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. No caso do cristianismo, não dá para você separar a doutrina daquele que crê na doutrina. Nem podemos imaginar uma coisa dessa. Infelizmente, tem muita gente querendo viver assim por aí. Afirmando uma coisa da boca para fora e vivendo outra. Infelizmente.
É por isso que eu sempre falo, né? Quem conhece, na medida ou tanto quanto alguém pode conhecer sobre o caráter do crente, são as pessoas que estão próximas dele. Com todo o respeito que eu tenho por vocês, que são meus amigos e que eu gosto muito e que gostam muito de mim, mas não são vocês que vão dizer, que vão falar do meu caráter enquanto cristão. É a minha esposa e os meus filhos aqui dentro de casa, em primeiríssimo lugar. Falando cá embaixo, falando no firmamento aqui. Eles sabem. Tanto quanto é possível alguém saber, eles sabem. As pessoas que estão mais próximas de você é que sabem. Deus sabe de todas as coisas, mas eu estou falando de seres humanos. Então, eu tenho que ser crente em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, para minha esposa e para os meus filhos. Vocês entendem por que Satanás trabalha e é até bem sucedido no sentido de fazer com que a gente não se conecte, mesmo dentro de casa? Você consegue entender isso? Mesmo na igreja, você consegue entender isso? Como que mesmo na igreja a gente está setorizado, a gente está dividido e às vezes de tal maneira que a gente não consegue se comunicar sobre coisas básicas. Eu falei sobre isso aqui na semana passada. Será que alguém perguntou para o filho como foi a lição na escola dominical, domingo passado? Eu falei sobre isso aqui, lembra? Hoje quando terminar o almoço, hoje quando terminar a lição, você vai almoçar, você vai sentar com o seu filho lá na mesa. Pergunte para ele o que foi que ele estudou, pergunte para ele o que foi que ele aprendeu. Aprenda com ele e ensine também a ele. A educação cristã, a educação que nós devemos promover aos nossos filhos não pode ser terceirizada para a igreja, gente. A tarefa primordial dos pais, do pai e da mãe, é educar os seus filhos na piedade. É um mandamento, é um dever que Deus deu lá para o povo de Israel, Deuteronômio 6,4, a gente fala sempre sobre esse texto, e que ele repete para a igreja. Seria uma imensa contradição a gente achar que a chamada grande comissão, em que Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seria uma imensa contradição a gente achar que Deus está nos mandando até os confins da terra, pregar o seu evangelho, fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. Seria uma imensa contradição a gente achar que Deus está dizendo para a gente fazer isso e esquecer dos nossos, dentro da nossa própria casa. Não é assim não, queridos. É a tarefa cotidiana de todo pai crente, de toda mãe crente. Ensinar o seu filho a ser um discípulo de Jesus. Batizar. Infelizmente, outra igreja fez uma coisa que não deveria ter feito, né? Começou a batizar os meninos pequenininhos aí, e nem sabe o que está acontecendo, mas no decorrer dos séculos isso acabou acontecendo na igreja. E até hoje há pessoas que pensam que batizar um bebê torna esse bebê um cristão. Isso não é verdade. A palavra deixa bem claro como é que a gente se torna cristão. Pessoas morreram a partir do século XVI, defendendo essa ideia. Você já ouviu falar nos anabatistas? Ana, a palavra grega que significa novo. Foram as pessoas que começaram a defender isso, quando leram a Escritura, quando entenderam os relatos, quando viram lá, mas espera lá, todas as pessoas que eram batizadas aqui, elas tinham consciência do que estava acontecendo, elas tinham um testemunho para dar e elas eram, inclusive, instadas a dar esse testemunho.
Eu assisti ontem parte do batismo lá na segunda igreja evangélica dos irmãos de Uberlândia, com o pastor Rodrigo Alves. Eu gosto de batismo, eu confesso para vocês, eu sou um apaixonado pela cerimônia do batismo. Não é idolatria não, mas eu gosto. Eu me emociono muito. Eu acho assim maravilhoso. Vocês sabem que o batismo não foi inventado pelos cristãos, né? Se perde aí nas engrenagens do tempo. Provavelmente, talvez remonte até Adão mesmo. Essa ideia da água como um elemento purificador. Isso é uma coisa até natural, né? Porque a gente sabe que a água tem essa propriedade mesmo, né? Não tem coisa melhor, né? Graças a Deus aqui na nossa região a gente tem uma abundância de água, né? Gente, eu estava vendo ontem mesmo uma reportagem, quase metade da população mundial sofre com falta d'água, e aqui nós somos tão privilegiados, a gente tem água aí, né? Às vezes até a gente desperdiça água. A gente sabe o poder purificador que a água tem. Às vezes a gente chega da rua, né? Aquela agonia, aquela coisa, né? Aí o filho vem que não, deixa eu tomar um banho. Deixa eu tomar um banho. Aí depois que você toma banho, vem cá, meu filho, dá um abraço. Ô, coisa boa, porque você está se sentindo limpo, né? Purificado, não é verdade? Então, perde-se nas engrenagens do tempo essa ideia da água como um elemento purificador, e o cristianismo incorpora essa ideia, até mesmo por mandato de Cristo, e ele introduz o batismo, que já vinha como hábito dos judeus. Eles tinham os seus rituais de purificação. O próprio Jesus se submete ao batismo lá nas águas do Jordão. Os evangelhos relatam isso. Ele não precisava. João, o batizador, disse isso claramente. Eu é que deveria ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. E Jesus disse: calma, João. Vamos fazer as coisas como elas devem ser. É necessário que a gente faça assim. E o próprio Senhor Jesus, ele que foi o Filho perfeito, ele se submete ao ritual do batismo, mesmo sem precisar, porque mais tarde ele iria dar essa ordenança ao seu povo, aos seus seguidores. E ele diz: olha, ensinem, melhor, preguem o evangelho, façam discípulos, batizem. Se você não é batizado e é cristão e está me ouvindo aí, você já sabe o que é que eu vou dizer, né? Eu vou insistir nesse ponto com você. Você precisa se batizar. Você precisa dar esse testemunho. É a ordenança do Senhor Jesus. Você não deve resistir ao chamado do Espírito Santo, porque se você é crente de verdade, o Espírito Santo o está incomodando desde o momento que você se converteu, desde o momento que você entendeu que isso é ordenança do Senhor, é ordem do Senhor, e que você não pode negligenciar uma ordem do Senhor. O Espírito está te incomodando. Então, batize-se, submeta-se. Até mesmo porque, como eu disse, o ritual é maravilhoso. E eu gostei muito ontem, lá na segunda igreja dos irmãos em Uberlândia, antes do batizado, ou do batizando, ser batizado, o pastor dá a oportunidade para que ele fale, que ele dê um pequeno testemunho. Aliás, eu acho que nem é uma oportunidade, eu acho que é uma espécie de obrigação que tem lá, né? O pastor, o menino desceu lá e disse: bom, agora eu vou dar a oportunidade para ele dar o testemunho dele. E o menino falou. Eu, sinceramente, se pudesse, eu gostaria que as cerimônias de batismo que a gente fizesse fossem as mais públicas possíveis. Agora com a internet melhorou um pouco, porque todo mundo que acessa vê. Em alguns casos fica gravado. Eu acho isso muito importante. Você que é cristão, você que sabe que foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo e está resistindo ao batismo, eu pergunto para você, por quê? O que você teme?
Qual é o seu medo? Não pode ser temor ou medo de Deus, porque é uma ordem que Deus dá para a gente fazer. Será dos homens? Você está com medo de ofender alguém que talvez seja querido para você? Eu conheço pelo menos uma pessoa que confessou para mim que não se batizava por causa da mãe. A mãe dela disse para ela: olha, tudo bem, você quer ir, você quer ir para essa outra igreja, só não se batize, porque essa senhora dileta, né, muito querida mesmo, eu gosto demais dessa senhora, né? Aliás, ela já até faleceu, agora que eu tô meio, né? Enfim, mas ela já até faleceu. Mas ela tinha aquela ideia de que, não, você foi batizada na verdadeira igreja, não tem por que você ser batizada de novo. Se você for batizada de novo, você vai perder o seu vínculo com a verdadeira igreja. Ela tinha essa ideia na cabeça porque ela foi ensinada assim. E, infelizmente, por respeito, por consideração, até a época em que essa pessoa me falou isso, ela disse: não tenho coragem, foi a expressão que ela usou. Enfim, eu, até onde sei, até hoje não foi batizado, eu nem sei se continua congregando numa igreja evangélica. Eu estou meio assim, não sei o que aconteceu de fato. Mas é lamentável, porque faltou entender muita coisa aí. Entender que não é o batismo que salva, como nós ensinamos sempre nas nossas classes, né? E eu até acho que a gente não deveria ter uma classe de batismo. E hoje em dia eu acho que essa história de setorizar demais, né? O discipulado deveria ser uma coisa, de alguma forma, que deveria ser realizado na vida da igreja, enquanto a gente vive a vida comum, como Jesus fazia. De novo, eu acho que a gente, às vezes, particulariza demais as coisas, né? Mas o conhecimento de Deus, ele é um só. Como eu estou fazendo aqui agora, os outros professores também fazem, é falar sobre o assunto, é explicar, é dizer desde lá, o prezinho lá, na escola bíblica dominical, desde lá do berçário para as crianças. Por que a gente se batiza? O que o batismo significa? Ele não remove os pecados de ninguém. Ele não salva. Ele não coloca ninguém na igreja. Mas ele é um testemunho, é uma ilustração, é uma representação visual da realidade espiritual da sua conversão. Quando você mergulha naquela água, você está dizendo: estou crucificado com Cristo. É como se você morresse e fosse enterrado. E quando você volta daquela água, é como se você dissesse: eu estou ressuscitado com Cristo, não para viver do jeito que eu quero, mas para me submeter a Cristo. Ele me comprou com o seu sangue, eu pertenço a Ele agora. Eu vou viver para Ele, em novidade de vida. Então é um símbolo poderoso, é um símbolo maravilhoso que a gente deveria ostensivamente mostrar às pessoas. E talvez esse seja o temor que algumas pessoas têm. Sendo bem sincero com vocês. Mas eu vou insistir. Se você é crente, se você já entregou sua vida para Jesus, você precisa se submeter a essa ordenança. Você precisa se submeter a essa ordenança. Apenas porque Jesus ordenou mesmo. E se isso vale para até os confins da terra, vale dentro da nossa casa também.
Pais, não descuidem disso. Às vezes o menino vai crescendo, vejam bem, eu quero deixar isso bem claro. Não quero que haja dúvidas aqui. Não é ficar dizendo para o seu filho o tempo todo, tem que te batizar. Olha, tem que batizar, tem que batizar. Olha lá, tem que batizar. Vai ter batismo na igreja, fala com o pastor. Se você não fala com seu filho sobre Jesus, se você não conversa com seu filho sobre o pecado, se você não conversa com seu filho sobre a condenação do pecado, se você não conversa com seu filho sobre arrependimento, se você não conversa com seu filho sobre entregar a vida a Cristo, se você não conversa com seu filho sobre conversão, sobre viver uma vida nova, novidade de vida, viver para Jesus, para que você vai falar para o seu filho se batizar? Só porque é um rito da igreja? Não me entenda errado. Por favor. Não estou falando aqui do símbolo pelo símbolo, do rito pelo rito. Eu estou dizendo que você precisa, como Jesus disse, fazer do seu filho um discípulo de Jesus. E aí ele vai ser batizado. E aí você vai ensinar a ele. Vejam, os anos fundamentais da vida de qualquer pessoa, querido, são a infância. É ali o alicerce. É ali o alicerce. E de novo vou dizer, não terceirize, não coloque essa responsabilidade sobre a igreja, apesar da gente se esforçar muito, apesar da gente fazer o nosso melhor, é sua responsabilidade, é sua responsabilidade. Faça isso, faça isso, ensine. Seja ensinado. Não tem maneira mais privilegiada de você aprender a respeito de Jesus do que você se envolver em ensinar alguém a respeito de Jesus. Crianças são ótimos para fazer isso. A criança diz na lata. Se você diz para ela não mentir e você mente na frente dela, a criança acusa no ato. Ó, o senhor falou que não é para mentir, o senhor acabou de mentir aí. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso isso. Às vezes só o seu filho pequeno vai dizer coisa que a sua mulher não tem mais coragem de dizer. Que os seus filhos mais velhos não têm coragem de dizer, mas a criança pequena diz, fala. É por isso que se você puder manter os netos aí por perto, é bom. Criança pequena é uma maravilha. Criança pequena é uma benção. É maravilhoso. Porque às vezes a criança pequena vai ter coragem de dizer para o vovô coisa que ninguém mais quer dizer porque já conhece o vovô. Por isso eu pretendo ficar bem perto das crianças pequenas, sempre, toda a minha vida. Tomara que eu consiga, tomara que eu aguente. A Fátima diz que eu não vou aguentar, porque eu já estou surdo hoje. Imagina mais tarde, talvez. Mas eu estou falando bem sério com você. Bem sério. Quem sabe o que nós somos são os que estão mais próximos de nós. Eles sabem. Então, por favor, atente para isso. Porque ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou é tarefa prioritariamente dos pais. E é interessante porque a gente está falando de consciência limpa, né? É o primeiro ponto, é o primeiro caráter destacado aqui, né? E eu já falei um pouco sobre isso, né? A questão do caráter é essencial para Paulo. Ele fala disso o tempo todo. O tempo todo. 2 Timóteo 2,19, está aí. Vamos ler 2 Timóteo 2,19. Ele diz claramente, achei aqui, esse é o texto, 2 Timóteo 2,19.
mas o alicerce sólido de Deus permanece firme. Com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Simples assim. Todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Mas olha lá o que foi dito antes. O Senhor conhece os seus. Por isso, quando os israelitas queriam exortar alguém solenemente a falar a verdade, quando eles desconfiavam que alguém estava mentindo, eles diziam: dá glória a Deus. É interessante essa expressão, né? Aí você se pergunta assim: mas por que diz dá glória a Deus? Né? Eu estou desconfiado que o meu filho está mentindo, né? Eu chego para ele e digo assim: menino, quem foi que pegou isso aqui? Hein? Quem foi que quebrou aqui esse troço que eu tinha deixado aqui, que eu falei que não era para mexer? E o menino lá, né, com aquela cara de culpado, né, dizendo: não sei, papai, não sei. Onde tu estavas? O que tu estava fazendo? Te chamei, tu não... Ah, o Senhor me chamou? Não vi, não prestei atenção. E você olha, esse menino está mentindo, né? Mas você não é Deus, né? Ah, esse é o ponto. Você não é Deus, mas você pode dizer: dá glória a Deus. Por que dá glória a Deus? A glória de Deus é o seu esplendor como o Criador de todas as coisas, como o ser onisciente que Ele é, que sabe todas as coisas. É como se você dissesse: menino, Deus viu. Você pode enganar esse caco de barro que está aqui na sua frente, mas você não pode enganar a Deus. Diga a verdade, fale a verdade. Porque você está acrescentando um pecado ao outro se você é culpado e não admite o que você fez. Essa é a ideia da expressão dá glória a Deus. Sabe que nós precisamos reintroduzir essa expressão na nossa comunicação? É uma expressão maravilhosa. Isso é educar o seu filho na verdade. Dá glória a Deus. É curioso que os fariseus, vocês devem lembrar dessa história lá de João 9, quando aquele homem que foi curado por Jesus, aquele ex-cego, né? Ele estava lá dando testemunho, dizendo: olha, o homem chamado Jesus, foi ele que me curou. Ele nem tinha visto Jesus ainda. Eu acho muito maravilhosa essa história. Ele nem tinha visto Jesus ainda, mas ele sabia que tinha sido Jesus. Ele ouviu, né? Jesus, né? Jesus colocou lá o lodo nos olhos dele, mandou que ele se lavasse lá no tanque de Siloé. Todo mundo dizendo: é Jesus, é Jesus. Olha, Jesus está passando, a gente não sabe mais detalhes. Ele sabia que tinha sido Jesus. Só que os fariseus, as autoridades, né, não queriam acreditar. E eles chamam esse homem, está lá em João capítulo 9, é um dos meus textos preferidos do Evangelho de João, se é que eu posso dizer que eu tenho um texto mais preferido no Evangelho de João. Mas enfim, eles chamaram aquele homem e disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Porque eles imaginavam que por Jesus ser pecador, Deus não iria ouvir as suas orações. E a resposta daquele homem é de uma simplicidade acachapante, avassaladora, né? É uma coisa assim que destrói, acaba com aqueles homens. Ele diz: olha, se ele é pecador, eu não sei. Que resposta maravilhosa. É verdade. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Que resposta maravilhosa. Eu fico arrepiado, olha. Não dá para você ver. Eu estou arrepiado aqui. Que resposta maravilhosa. Resultado da obra que o Espírito Santo já estava fazendo na vida daquele homem. Porque mais tarde ele vai chegar e adorar Jesus. Ele vai ver Jesus.
Tudo naquele texto é maravilhoso, todo aquele relato é maravilhoso. Nós vemos um homem que saiu literalmente das trevas para a luz de Cristo, até o ponto em que ele adora Jesus. E os fariseus lá, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, ele não pode ter feito. Fez, eu estou falando a verdade, disse aquele homem. Quão maravilhoso é quando você está com a sua consciência limpa, né? Quando você está falando a verdade, mesmo que seja dolorido. Já ouvi várias pessoas, e eu mesmo já passei por essa situação, né? Às vezes você está encobrindo um pecado, até o dia em que Deus literalmente vai, né? Vai te apertando, 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 opa! Até o ponto em que você literalmente confessa. Já ouvi várias pessoas, eu mesmo já disse isso. Meu Deus, saiu um peso enorme. O salmista diz isso, né? O salmista diz isso. Enquanto eu calei os meus pecados, eu envelheci, eu adoeci. Eu gemia noite e dia. E finalmente eu confessei. E fui libertado. A Bíblia diz claramente: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. É preciso confessá-la e deixá-la para alcançar a misericórdia, a benevolência do Senhor. Vejam, Deus sabe de todas as coisas. E Paulo cita aqui, e o comentarista cita aqui Paulo em 1 Coríntios 4, 1, 2, a gente conhece esse texto. Ele diz: olha, vocês precisam nos considerar como servos de Cristo, ministros de Cristo, porque é o que nós somos. E o que se requer dos encarregados da obra de Cristo é que eles sejam considerados ou encontrados fiéis. Esse é um ponto importante, maravilhoso. E isso, claro, é importante para os obreiros, é importante para o homem de Deus no sentido técnico, no sentido mais específico que a gente tem aqui, mas também no sentido amplo, como qualquer homem, qualquer mulher que entregou a vida para Jesus. É preciso a gente entender isso. O que se requer de nós é que nós sejamos fiéis. Que nós sejamos fiéis. Isso é muito importante. Então a questão do caráter é essencial, né? É essencial. A consciência limpa ela é fundamental. Eu vou ler aqui o verso 2, tá? Aqui do capítulo 4, e depois eu vou fazer só um parênteses que não tem aqui. 9:53 vai dar para a gente terminar. 4:2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Isso é muito importante. Está entre as qualificações da palavra. E isso é importante, a gente fazer isso. Eu vou falar mais sobre isso depois, mas eu quero falar uma coisa que eu anotei aqui sobre consciência limpa e consciência cauterizada, porque eu acho isso importante. Eu tenho ouvido, mais do que eu gostaria, muitas pessoas, quando são confrontadas com a verdade, elas têm me saído com essa pérola, né? Olha, eu tô com a minha consciência limpa. Eu tô com a minha consciência limpa. Olha,
sendo bem sincero com vocês, eu acho que algumas pessoas estão fazendo uma pequena confusão entre o que é uma consciência limpa e o que é uma consciência cauterizada. São coisas diferentes. Eu tenho um texto para vocês. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Volta um pouquinho aí na tua Bíblia e vamos olhar lá. Quando Paulo fala dos falsos mestres, tem alguma coisa interessante para a gente observar aqui. Eu vou ler o 1 só para a gente entender o contexto, tá? O que Paulo diz aqui? O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Esse é o texto aqui na Nova Versão Transformadora. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas eu tenho que dizer para vocês que eu não gostei da maneira como foi traduzida aqui, né? Porque eles colocaram morta, né? A palavra grega que Paulo escreveu aqui literalmente kausteriazo. Eu não entendo. Para mim, claramente poderia ter sido traduzida por cauterizada, como está inclusive na Almeida. Porque há uma diferença entre morto e cauterizado. Eu não sou médico, né? Nem, enfim, não sou. Tem outras aplicações, né? De cauterização que não é só na medicina, né? Parece que tem no cabelo também, né? Já me recomendaram fazer uma cauterização no meu cabelo, mas já está tão branco, será que vai melhorar, Dona Maria? O que a senhora me diz? Ai, né? Faz com queratina, né? Para ficar mais brilhoso. Acho que a pessoa estava tirando um sarro, né, Dona Maria? Não sei não, né? Mas enfim. Pois é. Mas enfim, eu vou falar aqui, e eu acho importante a gente entender, porque eu vou... Ivanildo, por favor, para mim, abre aí essa porta, que eu acho que, como parou o barulho das galinhas, acho que a gente pode abrir para ventilar mais, né? Obrigado. Mas eu vou tentar explicar aqui, tá? Primeiro, essa questão da consciência limpa e da consciência cauterizada. Aliás, eu vou explicar primeiro essa questão da cauterização. A cauterização era um procedimento que se fazia antes na medicina. A palavra que Paulo usa aqui, de novo, kausteriazo, ela era conhecida das pessoas no mundo grego-romano, porque era amplamente utilizada. Vocês sabem que os romanos eram aguerridos, né? Quase todo cidadão romano adulto tinha servido no exército em algum momento da vida, né? Mesmo que os que não serviam, era uma época que a medicina ainda estava muito tem que usar a palavra com cuidado, mas enfim, não estava tão sofisticada como a gente tem hoje, né? Hoje você tem cauterização a laser, né? Você tem um bisturi elétrico que faz aquela coisa ali bem pontual, que praticamente não tem nem dor. Mas na época que Paulo escreveu isso é que é importante, só tinha um jeito de cauterizar uma ferida. Eu acho que alguns de vocês sabem como era, né? Por exemplo, o soldado se acidentou, você já deve ter visto isso em algum filme, ou foi ferido. O que era que eles faziam? Eles faziam uma fogueira, colocavam uma espada ou uma adaga, né, lá na fogueira, né, esperava aquilo ficar literalmente em brasa e em cima da ferida. O objetivo da cauterização era estancar a hemorragia, né, porque aquele tecido ali queimava, né, instantaneamente, fazia ali um tampão, né, às vezes funcionava. Né? Às vezes funcionava, né? Dava tempo dos médicos fazerem alguma outra coisa, de levar para algum lugar e, enfim, não tinha. A gente precisa entender, por mais assim horrível que seja para nós na nossa época hoje, né? Às vezes era a única chance que a pessoa tinha. Por exemplo, o soldado sofreu um ferimento na perna ou em outro membro e aquilo gangrenou, aquilo ali, né? O risco da bactéria se espalhar, enfim, o jeito era amputar. Então cortava e cauterizava, pegava,
colocava lá no coto para chegar no hospital, ou sei lá onde, né? Para que a pessoa pudesse receber os remédios, os ungüentos, os medicamentos, né? Para combater uma eventual infecção. Então, por que eu prefiro o termo cauterizado ao termo morto? Certo? Porque na realidade a cauterização, apesar desse processo violento, era algo que era feito para salvar o indivíduo, pelo menos para tentar salvar, certo? Não é num sentido, ela não tem só uma conotação negativa de morto, como está aqui, né, colocado. Muito embora eu entenda o que os tradutores estavam querendo dizer aqui. A ideia do termo é dessensibilizado, certo? Que não sente mais, certo? Porque esse é um dos efeitos da cauterização. Como o tecido literalmente morre, você não vai sentir mais nada ali, certo? Então Paulo está usando nesse sentido, tá? Nesse sentido de que não tem mais sensibilidade, a pessoa não sente, simplesmente não consegue sentir mais nada ali. É nesse sentido que Paulo está usando, certo? Um sentido, portanto, negativo, tá? Eu quero deixar isso bem claro para vocês, porque eu creio que algumas pessoas que dizem hoje, eu estou com a minha consciência limpa, na realidade não é isso. Elas estão com a consciência insensível, dessensibilizada. Elas simplesmente não conseguem mais perceber a fealdade, a coisa horrorosa que elas estão fazendo ou dizendo. E isso é muito diferente de consciência limpa. A consciência limpa é exatamente o contrário. Daí eu insisti nessa distinção. A consciência limpa é a cauterização no sentido positivo. Deus muitas vezes nos fere, Deus muitas vezes nos faz sofrer para que nós entendamos o seu caráter santo e reconheçamos a nossa própria incapacidade, a nossa própria pecaminosidade, confessemos os nossos pecados e nos voltemos para Ele. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Muitas vezes essa história de eu estou com a minha consciência limpa é desculpa para continuar no erro. Infelizmente, aí digo, consciência está cauterizada, mas não está limpa. Para você ter uma consciência limpa, querido, é fundamental que você esteja aos pés da palavra de Deus, submetido a ela. Isso significa que qualquer pessoa, começando com o Espírito Santo mesmo, na real, às vezes você está lendo um texto ali e aquele texto fala com você, e fala claramente. Deus toca o dedo na ferida. E de novo vou dizer, falei isso na semana passada, falei isso na semana atrasada, provavelmente até o último dia que eu sentar aqui nessa cadeira eu vou falar isso. E mais, o meu substituto, ele vai falar a mesma coisa. Se ele continuar pregando a Bíblia, e ele vai continuar, ele vai falar sobre isso. Não tem outra coisa para dizer. Nós nos submetemos à palavra de Deus. Crente se submete. Se Deus aponta, se Deus mostra, muitas vezes, claramente, como a luz do dia, não resta outra coisa a fazer. Eu tenho que me submeter. Por isso a Bíblia nos adverte que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Como é que a gente entristece o Espírito de Deus? Agora imagina, o Espírito nos convence do nosso pecado. Nos mostra, Eliezer, isso aí está errado. Ainda assim eu vou ter que decidir. Eu vou ter que decidir se eu ouço o Espírito, confesso esse pecado e busco em Deus, através dos meios da graça, através da sua igreja, através dos seus servos, meios que Ele dispôs para nós, para que nós possamos superar. Da próxima vez que você se sentir tentado a dizer eu estou com a consciência limpa, faça essas perguntas para você.
Eu tenho absoluta certeza de que eu não estou pecando? Deus em algum momento já falou para mim que eu posso estar errado? Ou por meio da sua palavra diretamente, ou por meio de alguma pessoa que chegou e apontou esse erro? Se eu ouvi isso, eu considerei o que foi dito? Se eu considerei e concordei, eu confessei, eu busquei reparação, se for o caso? Vocês estão entendendo? A consciência limpa, ela é resultado de quitação de contas. É como aquela dívida que você paga, né? Aquele carro que você comprou no financiamento de 5 anos. E quando você dá a última prestação, né? Você sente aquele peso. Vai na concessionária e compra outro. Enfim. Mas você já se livrou de uma dívida, de uma grande dívida? É mais ou menos esse o sentimento. Sim, todos nós já nos livramos quando nós fomos salvos. Mas nós fomos salvos para essas pequenas dívidas também, cotidianas. Fomos salvos para elas também. É por isso que eu sempre falo, e tenho que falar. O crente não precisa ser prisioneiro da sua própria consciência, seja por culpa, seja por acobertamento. Porque, como eu disse, eu estou com a consciência limpa, muitas vezes é cauterizada. Você simplesmente acoberta aquilo ali e não deixa ninguém, cria ali uma redoma, e todas as vezes que você sente que alguém está chegando perto de ameaçar aquela redoma ali, você olha, sai pela tangente. Não há cristão que não lute em alguma medida com isso. Pelo menos é o que eu penso. Mas, de novo, Deus vai usar o sofrimento. Deus vai literalmente nos apertar, porque Ele quer que a gente realmente viva com a consciência verdadeiramente limpa. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu não sei se vocês vão se recordar disso, estourou um escândalo aí com um casal de ditos pastores, né? Bispos, na realidade eles se chamavam de bispos. Eles se envolveram em tanta confusão, pegaram o dinheiro da igreja, gastaram o dinheiro da igreja em coisas pessoais, né? Foram presos tentando entrar de maneira ilegal com dinheiro ilegalmente num outro país. A foto deles, porque nesse país a coisa é pública, né? A foto deles, né? Sendo presos rodou o mundo inteiro. E a Polícia Federal aqui, brasileiros os dois, a Polícia Federal apreendeu, foi na casa deles, fez uma operação, apreendeu a agenda da dita bispa. E eu li uma reportagem numa revista aí de grande circulação nacional sobre a agenda, né? Trechos da agenda foram revelados. E eu fiquei absolutamente impressionado de ver como que a mente daquela mulher foi de fato cauterizada. Ela foi dessensibilizada. Ela não conseguiu perceber o buraco em que ela estava literalmente se metendo. Porque ela enxergava tudo o que estava acontecendo, mesmo as coisas ruins que eles estavam fazendo, como bênção de Deus. Então, quando ela recebeu, estava na agenda, tinha foto na reportagem. Quando ela recebeu o seu primeiro cartão de uma instituição aí que é só para VIP, só para gente que tem muito dinheiro, ela escreveu na sua agenda: o cartão X acaba de chegar. Glória a Deus. Deus está me reconhecendo. Deus está me... Vejam. Ela sabia que ela havia chegado naquele nível, literalmente tirando dinheiro da igreja, lavando dinheiro, fazendo um monte de coisa errada.
mas ela enxergava tudo aquilo como bênção de Deus. Agora sim, agora eu entrei num círculo onde poucas pessoas estão. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vocês estão entendendo? Eu estou usando essa história horrorosa para exemplificar. Como que às vezes a pessoa pode estar afundada no pecado e ainda assim com a mente cauterizada, dessensibilizada. Infelizmente isso acontece, e acontece muito. Essa semana nós trabalhamos aí nas nossas leituras diárias a parte final do Salmo 119, que é um salmo maravilhoso. Eu ainda pretendo fazer um estudo desse salmo, um estudo como ele merece ser estudado, né? É maravilhoso, é magnífico, é um acróstico, né? É um negócio assim, uma composição poética incrível, né? Vocês sabem que são 22 estrofes, se não me engano, são 22 estrofes. Cada uma delas começa com uma letra do alfabeto hebraico, todos os versos daquela estrofe, né? Se fosse no português, por exemplo, só para vocês entenderem bem, né? Então, todas as letras da primeira estrofe começariam com A. Todas as letras da segunda estrofe começariam com B. Todas as letras da terceira estrofe começariam com C. É uma coisa magnífica, extraordinária. Felicidade de quem pode ler isso no hebraico, né? Acho que foi o David Ben-Gurion que disse uma vez, né? Ler a Escritura Sagrada numa outra língua. Estava falando, é claro, do Antigo Testamento, né? Ler a Escritura Sagrada, o Antigo Testamento, numa outra língua que não seja o hebraico é como beijar sua mulher por carta. eu achei muito legal essa ilustração. Quem me dera ler esse salmo no hebraico? Deve ser realmente uma experiência maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo no português, porque é a palavra de Deus, a gente pode sentir, né? A gente pode sentir a bênção desse salmo. E é muito interessante porque a gente falou de consciência limpa, agora a gente vai falar de fé sem fingimento. E como é que a gente apreende uma fé sem fingimento? Né? Como é? Como é que a gente aprende? É pelas batalhas, é pelas lutas diárias. Então, eu não sei se você prestou atenção, mas só nessa sessão final, eu fiz aqui as minhas anotações, né? Só nessas estrofes finais do Salmo, o salmista, ou os salmistas, porque alguns acham que o Salmo não foi escrito por uma pessoa só, na verdade ele é uma compilação de várias composições, eu não sei, né? Mas de qualquer maneira o Salmo está aí, é magnífico. Mas o salmista se diz indignado de ver que as pessoas não seguem a palavra de Deus, ele se sente insignificante, né? Ele diz isso. Ele se sente desprezado, ele se sente aflito, ele é atacado, ele está sofrendo, ele é prisioneiro, ele se sente ameaçado, ele se sente perseguido, ele se sente perdido. Todos esses sentimentos, todas essas situações estão presentes nos versos, mas a constante, mas aquilo que permanece, mas aquilo que dá sustentação para ele em meio a tudo isso que ele estava sentindo, que é a palavra de Deus, que foi traduzida por diversas palavras, com diversas palavras no português. Os preceitos, a lei, mandamentos, decretos. É maravilhoso. Leia de novo. Se você não percebeu isso, leia de novo, porque é maravilhoso. Quem alicerça a sua fé dessa maneira não vai ser hipócrita. Não vai conseguir sofrer, vai conseguir chorar até, sem dar mau testemunho. É maravilhoso quando a gente vê alguém sofrendo muito, e ainda assim expressando a sua fé e confiança
em Deus. Isso é uma coisa que só Deus faz. Isso é uma coisa que espanta os incrédulos. Eles ficam confusos, eles não conseguem entender como que ele ou ela pode estar falando assim, se expressando dessa forma, com tudo que ele está passando. O incrédulo não compreende, ele não entende. Eu vou colocar no grupo mais tarde um texto do Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho, eu já falei, é um site que todo crente deve assinar, deve se inscrever lá, deve ativar as notificações, que é maravilhoso. É material de qualidade, é texto bom. Eu coloquei aí no grupo, poucas pessoas reagiram, diga-se de passagem, né? Isso me entristece, sendo bem sincero com vocês, me entristece muito. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito um post sobre a vitória do Flamengo ontem de 4-0, teria tido mais reação até. Isso me entristece porque me preocupa. Lembra da dessensibilização que eu acabei de falar? Lembra disso? Vejam, o mérito não é meu, o texto não é nem meu. Você não vai estar... Não me entenda mal, não quero nenhum tipo de reconhecimento para mim. Eu só quero, como eu não sou Deus, de repente houve até uma aceitação, houve uma entrada do texto, houve um espraiamento do texto fantástico entre vocês. Mas eu, como não sou Deus e não vi isso, eu gostaria, como eu sempre falo para vocês, diga alguma coisa. A Bíblia diz que nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Entenda. Você que leu, você que foi impactado, mas não falou nada, ficou calado. Entenda. O Eliézer dizendo isso, o Eliézer diz isso sempre. O Eliézer é o professor. Mas quando você diz... Até porque o Eliézer não é próximo de todo mundo. De repente, uma pessoa que lhe é muito próxima, se você tivesse colocado lá, olha, o texto é maravilhoso, esse texto me abençoou lindamente. Aquela pessoa que considera a sua palavra, muito mais do que considera a minha até, poxa, a fulana ou fulano leu esse texto. Eu vou dar uma olhada, vou dar uma conferida. Esse é um dos sentidos do texto lá, para a gente se considerar uns aos outros e se estimular ao amor e à boa obra. De repente, só você pode atingir o coração aí desse irmão lá que viu a minha postagem, né? Que viu eu dizer que o texto é maravilhoso, mas enfim, Eliézer fala isso sempre. Eliézer tem muito tempo, né? Eu não tenho tanto tempo assim disponível para ficar lendo esses textos. Até porque são textos enormes, né? Já vai passando, mas de repente, se você disser isso, se você disser, esse texto me abençoou, quem sabe o Espírito não vai usar isso para dizer, olha, vai lá, lê lá. O fulano gostou, a fulana gostou. Me perdoe, mas eu tinha que dizer isso para vocês, né? Mas eu vou colocar esse texto hoje, sobre sofrimento, o texto. Eu acho que vai ser interessante para você ler, eu gostei muito. Ontem, falando nisso, a irmã Sabrina, esposa do pastor Felipe, que estarão aqui na semana que vem, se Deus quiser, para a nossa conferência missionária, naquela programação Mulheres da Palavra, da convenção dos irmãos lá do Pará. Ela deu um estudo, eu ouvi, na verdade, de intrometido, assim, né? De passagem lá pelo quarto, a Fátima estava lá assistindo. O pouco que eu ouvi foi maravilhoso. Maravilhoso. A Fátima tem esse link, as irmãs têm em geral, não sei quantas das irmãs assistiram, mas foi maravilhoso. Ela falou sobre sofrimento, né? Se você puder, assista, veja. Né? Eu gostei muito mesmo da parte que eu ouvi, e não foi muito, né? Ainda pretendo ver tudo, até para você já conhecer um pouco a irmã, né? Ou pelo menos o pensamento da irmã, que estará aqui com o seu esposo na semana que vem. Isso é muito importante, porque vejam, queridos, se a nossa fé não é sem fingimento,
Na hora que a tribulação chegar, isso vai ficar claro para todo mundo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Isso vai ficar claro para todo mundo. As pessoas vão dizer, puxa, mas o fulano, né? Quem diria? Já contei várias vezes essa história aqui, daquela história triste, né? De uma senhora que era evangélica, uma pessoa, uma empresária que atuava na igreja, que contribuía e coisa. E infelizmente ela teve a filha sequestrada por um empregado deles. O empregado planejou todo o sequestro e tudo, e eles acabaram matando a criança. É uma coisa realmente horrível. Não dá para imaginar. E eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi aquela senhora dando uma entrevista numa rede nacional dizendo: Deus não existe. Não é possível que Deus exista. Se ele existisse, ele não teria deixado que isso acontecesse com a minha filha. Nossa, é tristeza em cima de tristeza. Tristeza pela dor terrível que aquela mulher estava sentindo. Uma dor realmente inimaginável. E tristeza pelo resultado daquela dor. Eu espero que aquela senhora tenha se arrependido e que a graça de Deus a tenha alcançado. Isso faz muito tempo, eu realmente não sei, nem procurei saber o que aconteceu com eles. Então, nós precisamos prestar atenção para isso. Né? Tem uma citação aqui do A.W. Pink, né? Que foi um pregador do final do século XIX para o início do século XX. Ele diz assim: a fé da moderna igreja evangélica possui 100 km de largura e 1 centímetro de profundidade. É uma coisa para a gente refletir, né? É uma coisa para a gente refletir. Tomara que não seja assim conosco. Só depois que a gente discute isso é que a gente pode falar da tarefa de defesa, de defender o evangelho. Eu tenho 8 minutos para falar sobre isso rapidamente, né? Paulo diz que nós não recebemos de Deus espírito de covardia, né? Aí no verso, volta lá para 2 Timóteo, né? Eu vou ler o 6 só para a gente entender o contexto, né? O 6 e o 7. Diz assim: 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim. Acho melhor começar a ler do 5, só para entender. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando lhe impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito, esse é o destaque que o autor faz, que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. E aí ele comenta: é possível ter coragem sem poder, sem amor e sem moderação, infelizmente, né? Os exemplos estão aí, né? Há pessoas que, na época de Paulo, havia pessoas que estavam pregando o evangelho por inveja, né? Ele cita isso aqui também, né? As pessoas estavam pregando o evangelho e se esforçando e correndo, porque, olha, vamos aproveitar que ele está na prisão, né? Paulo, né? Vamos aproveitar que ele está preso e vamos pregar, vamos né, amealhar, vamos conquistar mais seguidores para nós. E Paulo, lá na prisão, o que foi que ele disse? É muito interessante isso, né? Olha, se o evangelho, se é o evangelho mesmo que está sendo pregado, não importa o motivo, mas se é o evangelho mesmo que está sendo pregado, eu fico alegre. Eu fico alegre. Não importa, eu fico alegre. Se é o evangelho, se as pessoas estão se convertendo a Jesus, verdadeiramente, não me incomodo. Eu fico alegre. Essa é a atitude, né, de um verdadeiro servo de Deus. O evangelho deve ser protegido e pregado com autoridade e amor, considerando os contextos culturais em que chega. Eu não vou entrar nesse detalhe de contexto cultural, porque mais lá para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Paulo estimula Timóteo a não se envergonhar das lutas e nem se intimidar com as oposições. Isso é importante, né? Por quê? Porque alguns companheiros de Paulo não aguentaram a vida difícil, né? Sofrida, né? Eles foram embora.
né? Alguns procuraram empregos mais estáveis, né? Essa história de ficar trabalhando e conquistando o pão de cada dia, todo dia, cansou alguns, né? Talvez oferecer ofertas até de igrejas mais estabelecidas, quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe o que aconteceu. Mas Paulo diz para Timóteo, Timóteo, fica firme. É isso mesmo, a jornada é essa, é dificultosa, não te intimida, né? Continua firme, vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque Deus está nos vendo. Deus está vendo você, Timóteo. Deus está vendo você. E Deus está cuidando de você. Ele vai dizer isso mais lá na frente. Os cristãos precisam de muita firmeza porque há uma intensa batalha espiritual. Por causa dessa luta, Paulo pede oração para que não lhes falte intrepidez, a fim de continuar levando adiante o Evangelho. É Efésios 6, a clássica passagem sobre a armadura de Deus, que Paulo descreve lá utilizando as armas de um soldado romano típico, né? E Paulo é interessante, Paulo pede, né? Ele pede que a igreja interceda para que não lhe faltasse intrepidez. Paulo, o homem que olhou para Elimas, né? Vocês lembram? Disse assim: ó filho do diabo, inimigo de toda a verdade, até quando você vai procurar perverter os caminhos do Senhor? Pois de agora a mão do Senhor vai cair sobre ti, tu vais ficar cego, tu vai passar um tempo sem ver o sol. Paulo, o homem que disse isso para aquele homem, mas ele pedia para a igreja, ele sabia que o poder não era dele. Ele pediu para a igreja orar, especificamente para que ele tivesse ousadia. Eu não ouço muitos pregadores, incluindo esse que vos fala, pedir para a igreja fazer isso. Mas a gente precisa pedir. A gente precisa pedir para as próprias pessoas que estão nos ouvindo, que elas orem para que a gente continue tendo coragem de dizer o que elas precisam ouvir. Uma igreja que se acostuma a ouvir só o que ela quer está a um passo do abismo. E infelizmente há muitas igrejas assim. A consciência dos fiéis já está cauterizada, no sentido de dessensibilizada. Eu já contei para vocês várias vezes e vou continuar contando a história de um missionário trabalhando aqui no Brasil, que voltou para a Alemanha, a igreja dele, que o mantinha no campo missionário com as suas ofertas. Uma igreja morta. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Contribuição para o campo missionário não é indicativo de saúde espiritual de ninguém. Vamos falar a verdade. Ele voltou para a igreja. Olha, o missionário que está no Brasil vai pregar hoje. Anunciaram lá, todo boletim da igreja, não sei como, deram um jeito de avisar. Antes dele pregar, o pastor o chamou no gabinete dele e disse: irmão, aqui o negócio é o seguinte, aqui na igreja nós queremos que as pessoas se sintam bem. Aqui na igreja os pregadores não falam de pecado, não falam de inferno, não falam de condenação, não falam de nada disso. Nada que possa fazer as pessoas se sentirem mal. A gente quer que as pessoas saiam daqui para enfrentar a semana, se sentindo bem. Então, por favor, não fale sobre esses assuntos. Ele disse que ficou quieto. E quando ele subiu ao púlpito e olhou vários amigos de infância dele, pessoas que tinham crescido com ele, mas que ele sabia que eram incrédulos, que estavam sentados lá no banco da igreja, mas eram incrédulos. E alguns sabiam, inclusive, se reconheciam incrédulos. Isso é uma coisa das mais tristes que pode acontecer com um pregador, com um conselheiro. É quando você chega para aconselhar alguém, quando você fala o que é o evangelho, quando você fala como é que o crente vive e a pessoa olha para você e diz: ah, se é isso, então eu não sou crente. Meu Deus, isso é tão triste. Sempre quando eu ouço isso, eu espero que a pessoa esteja simplesmente querendo cortar a conversa. Já é ruim, mas não é tão ruim.
Mas se essa pessoa não for crente mesmo, que tragédia que é, que treva que é. Mas eu não deixo de dizer, opa, você não é crente, então realmente a gente precisa falar de outras coisas. Sobretudo de que se você não é crente, você está condenado a morrer nos seus próprios pecados e passar a eternidade afastado de Deus. E a partir do momento que uma pessoa me diz uma coisa dessa, eu vou orar pela conversão dela. Eu não vou mais orar. Isso é importante. A pessoa confessa para você que não é crente, e aí você fica pedindo, Senhor, que ela volte para os teus caminhos. Que volte para os teus caminhos. Ela nunca esteve no caminho de Deus. Como é que você ora pedindo para ela voltar para os caminhos de Deus? Ela nunca esteve. Ela está, como diz a palavra de Deus, alijado, afastado da comunidade, sem esperança, sem Deus no mundo. Você tem que orar para essa pessoa ser convertida, de fato. Isso é o que você tem que fazer. Não que Deus não saiba, mas não se esqueça, Deus predestina os fins e predestina os meios também. Por isso nós precisamos orar da maneira certa. Não fique com medo de dizer para Deus que essa pessoa é incrédula, porque Deus sabe, querido. Deus sabe. E veja, Ele predestina os fins, mas Ele predestina os meios também. Ore da maneira certa. Se o Espírito fala para você que aquela pessoa não é crente, ore para que ela se converta. Pare de ficar dourando a pílula, como se diz. E ore da maneira certa. Ore como você sabe que tem que orar. Portanto, isso é importante. Pregar é defender a causa do reino. E defender é uma das maneiras de guardar o bom depósito. Esse é o bom combate do qual Paulo fala. E conclama os cristãos a se unirem, lutando juntos pela fé do Evangelho. Isso sim, é desse jeito que a gente luta. Tem um jeito certo e tem um jeito errado de lutar. A gente está aqui para aprender o jeito certo de lutar. Concluindo, a tarefa de escolta envolve não apenas perigos físicos. Aí ele cita, a igreja perseguida. Como nós devemos orar? E mais, cada vez mais perseguida. Há quem diga que um dia a igreja perseguida seremos nós. Há quem diga que nós já somos, num certo sentido. Nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar orando e trabalhando. Mas não é só perigos físicos, tem também perigos doutrinários. Paulo alertou a Timóteo sobre sua missão de escoltar o evangelho e defendê-lo na esfera ideológica. A mesma defesa corajosa Paulo exigiu de Tito. Nós vamos ver isso lá na frente. A próxima lição desta revista dedicará seu estudo a alertar os cristãos desses perigos doutrinários. É isso que nós vamos ver. Precisamos ser exortados a ter coragem. Vivemos numa era em que os cristãos são tentados de diversas formas a aceitar um tipo de evangelho light, sem o estigma da cruz. Isso é verdade. Ainda bem que é ele que está dizendo e não eu, porque eu vivo dizendo isso, né? O apóstolo Paulo concordaria com Judas, o apóstolo que escreveu a carta, né? Não o apóstolo que traiu Jesus, vocês sabem disso, né? O apóstolo Paulo concordaria com Judas quando este disse, está lá em Judas 1 e 3, né? Só tem um capítulo lá em Judas. Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiado ao Santo. É batalha, gente. É batalha. Agora mais do que nunca, porque as pessoas estão perguntando. Esses pseudo-evangélicos, esses falsos evangélicos que estão aí na mídia, estão fazendo as loucuras deles, e é a gente que está tendo que explicar. E se você já começa assumindo que essa pessoa é evangélica, você já está errado. Desculpa. Já está errado. A primeira coisa que você tem que dizer é: esse sujeito não é evangélico no sentido bíblico. Esse sujeito não é um pastor no sentido bíblico. A Bíblia deixa bem claro o que é o evangelho, o que é um pastor. E esse sujeito não se comporta como um pastor evangélico. É isso, é simplesmente isso. Marque posição, tenha coragem, tenha ousadia. É isso que a gente tem que fazer.
Numa era de discursos religiosos que usam a Bíblia como resumo de informações sempre favoráveis para a vida material, o Evangelho corre perigo de ser confundido. Por isso, os cristãos devem ser estimulados a lutar para desfazer sofismas que ameaçam a igreja. Está lá em 1 Coríntios 10, 13, né? A gente já trabalhou esse verso várias vezes. Dentre fiéis do passado que lutaram pela fé, destacamos o pastor Dietrich Bonhoeffer. O pastor falou sobre ele um dia desses, na mensagem à noite, né? Lutou pelo evangelho durante o movimento nazista. Ele foi capaz de perceber que a igreja alemã estava abandonando tão rapidamente, nas palavras do próprio Bonhoeffer, aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Ele emula, ele segue Paulo. Paulo disse isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. E não apenas Bonhoeffer identificou teologicamente, mas defendeu publicamente, expondo-se ao perigo que o alcançou. Em sua obra Vida em Comunhão, Bonhoeffer denuncia que é possível professar ser cristão, mas deixar Cristo à margem, e que a igreja estava colocando um homem, o Führer, né, Hitler, acima do Senhor. Olha, isso é muito importante para esses dias. Sabe o que foi que aconteceu com ele? Morreu enforcado num campo de concentração nazista. Foi isso que aconteceu com esse homem. De novo, nós estamos vivendo esse perigo. Eu tenho aqui um print chocante, que eu não coloco no grupo porque eu não quero trazer sofrimento para vocês. Alguém entrou na rede social de uma autoridade que eu não vou dizer o nome, e eu também não conheço a pessoa que fez isso. Entrou lá e disse assim: coragem, o Senhor e Deus são um só. Sem comentários. Sem comentários. Isso é idolatria. Isso é apostasia. Já comentando. E finalizando. Vamos defender o Evangelho. O Evangelho. Não pessoas, programas, ideologias. Vamos defender o Evangelho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se realmente alguma coisa acontecer, eu sou conservador, eu não tenho problema de dizer isso. Conservador no sentido de que não acho que há soluções mirabolantes que vão resolver o problema da sociedade. Então eu sou conservador. Mas há sim um movimento ultraconservador aí, que está literalmente pregando o golpismo, pregando a ruptura total das instituições, e isso nunca é bom. Nem quando acontece do lado conservador, nem quando acontece do lado progressista. E eu vou ser bem sincero com vocês, se porventura esse movimento saísse vitorioso, que eu acho difícil, mas enfim, eu não sei o que Deus tem aí para frente, eu tenho certeza que eu, como conservador, sofreria as consequências muito antes de muito progressista aí. Porque eu sou crítico. Eu vou insistir sempre. Não defendo o programa conservador. Eu defendo a palavra de Deus. É com ela que eu sou comprometido, apesar de ser conservador. Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar muito cuidado. Muito cuidado e não idolatrar homens, quem quer que seja, de um lado ou de outro do espectro político. Porque tem gente aí defendendo um ladrão notório. Se o processo tinha vícios ou não, cada brasileiro já sabe a verdade. Até porque o sujeito em diversas ocasiões já admitiu o que fez. Então, evite esses extremos de um lado e do outro. Eu tinha que dizer isso, porque é o momento que nós estamos vivendo. Muito cuidado. Muito cuidado. Que Deus nos abençoe. Que nós sigamos com ousadia, firmemente, dedicadamente, fielmente, pregando o Evangelho, pregando Jesus, pregando a sua graça salvadora. Porque é só
e somente só Jesus, que tem o poder de salvar, que tem o poder de livrar da morte, que tem o poder de dar a vida eterna, que tem o poder de dar uma vida abundante aqui mesmo, neste presente momento da história e também no mundo que há de vir. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos pela Tua graça que nos alcançou. Uma vez mais, ó Deus, nós agradecemos por Jesus, o nosso Salvador. Agradecemos novamente porque o Teu Santo Espírito está conosco, nos ilumina, nos ajuda a entender a Tua palavra, nos capacita a vivê-la em temor e tremor diante do Senhor. Ó Deus, confessamos os nossos pecados, que muitas vezes negligenciamos a Tua palavra, que muitas vezes somos displicentes, que muitas vezes não nos dedicamos, muitas vezes, ó Deus, até deixamos de falar com os nossos próprios filhos, ó Deus, a respeito da Tua grande salvação. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ajude-nos a mudarmos o nosso comportamento. Transforma as nossas vidas, Senhor. Dá-nos cada vez mais fé. Fé para ver aquele que é invisível. Fé para confiar que Ele há de nos recompensar segundo a nossa fidelidade. Ajude-nos a buscar isso, ó Deus. E abençoa o nosso país também. Olha o momento que estamos vivendo. Nos ajuda. Nas próximas semanas, ó Deus, faz-nos ter discernimento. Olha a nossa situação. Controla os nossos lábios, Senhor. Controla os nossos dedos para as postagens que nós vamos fazer nas redes sociais nesta semana. Ó Senhor, abençoa o Teu povo. Liberta o Teu povo de qualquer ilusão. Faz-nos permanecer fiéis à Tua palavra e a Ti, ó Deus. Isso é o que nós te pedimos, em nome e pelo amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Um grande abraço. Até mais tarde para quem vai para o culto lá na igreja. Tchau, tchau.